Oi, gente! Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Estamos de volta. Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma validação, né, dos conteúdos vistos no primeiro semestre. Na verdade, é uma sequência de vídeos, né, que nós vamos fazer nessa retomada com um foco de aprofundamento dos conteúdos. O vídeo de hoje vai ter como foco o aprofundamento dos conteúdos do capítulo 1 e 2. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Eita, agora foi. Então, vamos lá, gente. Capítulo 1, como vocês sabem, né? Esse ano nós vamos estudar tudo sobre o Brasil. E já no capítulo 1 vai ter como tema o território brasileiro, né? Nós vimos, o primeiro tópico foi a extensão territorial do Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo em território, ou seja, é o quinto maior país do mundo. Por isso que a gente fala, né, que o Brasil é um país de extensões continentais, porque realmente é um país muito extenso. Depois vimos, né, a ideia das fronteiras brasileiras e voltamos à ideia da dimensão do território brasileiro, né? A soberania do Brasil, ela se dá no espaço aéreo, no subsolo e no mar, certo? Depois conversamos sobre a posição geográfica do nosso país, né? Ele é dividido geograficamente em leste e oeste, o mundo, né? É dividido geograficamente em leste e oeste, sendo que o Brasil fica totalmente do lado oeste do meridiano de Greenwich, certo? Já quando a gente fala, né, da divisão norte e sul, que é realizada pelo Equador, o Brasil fica quase todo ao sul. Nós temos uma pequena porção ao norte, tá? Depois falamos sobre os diferentes fusos horários brasileiros, né? O Brasil apresenta 4 fusos diferentes, certo? Sendo que é o segundo fuso, que é o fuso oficial, né? O famoso horário de Brasília, tá? Nós estamos aqui, inclusive, incluídos nesse fuso, certo? Depois falamos sobre a divisão política administrativa do Brasil, ou seja, né? A gente vai ter, nosso país vai ser dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, certo? Cada estado foi dividido em municípios, sendo que o Brasil tem 5.570 municípios e alguns municípios são mais populosos que os outros, né? Por exemplo, aqui o Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes, enquanto tem outros que são bem pequenininhos, como Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 825 habitantes, certo? Depois, né, conversamos um pouquinho sobre as divisões regionais, onde nós temos a divisão oficial do IBGE, né, que a gente tem a região centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul, como a gente vê com mais frequência, né, nos livros didáticos, mas também temos, né, uma divisão em regiões geoeconômicas, né, onde vai ser levado em consideração a economia e a formação histórica. Dentro dessa proposta de regionalização, o Brasil tem 3 regiões geoeconômicas, né, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, e, por fim, né, falamos sobre a região natural, caracterizada pelos elementos naturais, como, por exemplo, clima, relevo, hidrografia e vegetação. Aí a gente fala do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, dos mares de morro, das pradarias, certo? O nosso aprofundamento aqui do capítulo 1 vai ser sobre as fronteiras do nosso país, certo? Sobre as fronteiras do Brasil. Primeiro, o que é uma fronteira? Basicamente, vai indicar o limite de uma região, né? Nós vamos ter vai ser a ideia do que fica com quem, né? Por exemplo, quando viajamos do Rio de Janeiro para São Paulo pela Dutra, a gente encontra uma placa na estrada que indica, né, a divisão entre esses dois estados. É só no Rio e São Paulo? Claro que não. Tem diversas placas aí espalhadas, inclusive, né, se tornam até pontos turísticos. As fronteiras do Brasil com outros países foram fixadas através de acordos e tratados entre os países que foram aí desenvolvidos ao longo, né, da história. Em algumas regiões, para poder fixar a fronteira, são criadas linhas imaginárias, né, como a gente consegue ver, que são as representadas nos mapas, ou são usados acidentes geográficos ou algum tipo de monumento natural, lagos, rios, montanhas, certo? Já no capítulo 2, nós falamos sobre território e a população brasileira, certo?
já começamos, né, o capítulo falando sobre o crescimento natural, certo? O que é o crescimento natural? A diferença entre o número de pessoas que nascem, que é a taxa de natalidade, e o número de pessoas que morrem, que é a taxa de mortalidade. No Brasil, a gente teve momentos distintos, certo? A gente teve um aumento, no primeiro momento, né, do crescimento natural, mas conforme o desenrolar, né, da ocupação do território, do desenvolvimento da população brasileira, a gente teve uma queda desse crescimento natural, ali principalmente a partir da década de 70, né? Principalmente em função do crescimento das cidades, a gente começou a ter uma mudança do perfil da população. Depois a gente viu a distribuição da população brasileira de uma maneira geral e por idade e sexo. A nosso aprofundamento vai ser essa distribuição da população brasileira pelo território, tá? Porque, gente, o Brasil é um país enorme, como eu já mencionei, e tem muita gente, só que ela não é distribuída pelo território de maneira igual, de maneira uniforme. A gente vai ter uma distribuição irregular. Por exemplo, o Sudeste vai ter 80 milhões de habitantes, enquanto a região Norte, que territorialmente é maior, vai concentrar apenas 17 milhões de habitantes. Então, o que acontece? Isso vai influenciar diretamente a densidade demográfica. Densidade demográfica é uma relação do número de habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, ela vai ser baixa, porque a gente leva em consideração os dados do país inteiro, né? Nós vamos ter ali uma densidade demográfica de uma média de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Entretanto, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ou seja, a gente tem muita gente aqui, certo? E esse número absoluto que vai falar desse conceito de populoso, tá? Lembrem-se disso, de populoso e povoado, que são coisas diferentes. Tá? Uma importante causa também que contribui para essa irregularidade da distribuição da população é o fluxo migratório. Por exemplo, a gente teve, né, momentos diferentes. A gente teve uma intensa fluxo migratório do Nordeste em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste. Tivemos do Sul em relação ao Centro-Oeste e Norte. E, além disso, né, características naturais e o processo de ocupação do território brasileiro nos ajudam a entender a distribuição da população pelo território. Como o nosso país ele foi ocupado do litoral para o interior, as principais áreas de densidade demográfica, de concentração populacional, vai estar mais próxima da área litorânea. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra aqui esse primeiro vídeo de aprofundamento dos conteúdos, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.